Fala pessoal, Lucas aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês de algo muito interessante que eu estou fazendo, que é uma reprogramação mental. Então, o que seria uma reprogramação mental, né? O intuito do vídeo não é falar sobre isso, depois eu vou abordar para vocês o que é reprogramação mental. Então, vamos entender como é que funciona o nosso cérebro. O cérebro ele funciona como se fosse um computador. Para você que não sabe, o computador, o seu celular que você utiliza, qualquer programa, no início, ele foi meio que inspirado no nosso cérebro. Que é o que ele faz? Ele resolve problemas, na resolução de problemas. Então você teria a calculadora ali, você teria um e-mail, você tem várias coisas que ia organizando, você tem pasta, arquivos que você ia armazenando. E na nossa cabeça funciona do mesmo jeito. Tanto que você consegue armazenar uma imagem, você armazena uma frase de impacto, você armazena cenas de filme, várias coisas você consegue armazenar. E o computador, com o tempo, ele vai crescendo, foi aumentando. E a reprogramação mental, eu vou abordar um pouco mais nos outros vídeos que eu vou falar sobre isso. Só que o que eu estou fazendo? Eu nunca mais vou perder para mim mesmo. E o que isso quer dizer? Qualquer coisa que eu prometer para mim mesmo, eu vou ter que cumprir. Então agora eu tô sentindo que meu corpo tá como se fosse falando assim, cara, a gente vai sofrer bastante na mão dele. E é isso que vai acontecer. A ideia é eu sair da zona de conforto, não ficar na zona de conforto. Às vezes para você sair da zona de conforto, seja você falar com uma mulher na rua, seja você ir pra academia, seja você parar de jogar videogame, você ler um livro. Quando você se sente incomodado, isso é muito bom para você. Porque você começa a criar na sua cabeça, emocionalmente, uma casca. Que é muito forte essa casca. Então, digamos assim, eu dei o exemplo do computador e a parte do nosso cérebro. O computador ele é ordenado para fazer uma tarefa. E no nosso cérebro é a mesma coisa. Você tem que comandar o seu cérebro. Se ele fica no automático, o que vai acontecer? Você vai comer bastante, você não vai querer fazer exercício físico, não vai querer mover o seu corpo e você vai ficar relaxado. Você vai estagnar na vida, seu cérebro ele às vezes vai tirar isso de você. Porque o nosso cérebro ele quer que você esteja bem. E para ele, tendo comida, você estando em um lugar quente, você não se locomovendo muito, você vai gastar pouca energia, e isso vai ser muito bom para ele. Perfeito? E o que eu estou fazendo agora? O que eu fiz comigo foi literalmente uma promessa para mim mesmo. Que essa promessa eu não quebrei e não estou quebrando de nenhum jeito. Que seria o que eu coloquei nessa promessa? Não é, digamos, uma promessa, é um compromisso comigo mesmo. Então nesse mês, eu literalmente vou fazer 60 flexão todo dia. Cortei praticamente qualquer coisa relacionada à pornografia. Anulei, a partir de hoje, doce, até o final do ano, ou depois disso que eu não era muito viciado em doce, então eu consigo controlar essa parte. Cortei doce, literalmente. Tanto que eu abri a geladeira agora e tem coisas de doce para eu comer, tem coisas que seriam saborosas para comer, mas eu não vou comer. Porque eu fiz uma promessa comigo mesmo. E a questão do quê? De flexão. Hoje eu fui para academia, treinei ombro e tríceps e panturrilha, e eu cheguei em casa e depois de fazer algumas coisas eu fiquei falando para mim, ontem e antes de ontem eu não fiz flexão. Então foram 2 dias que eu não fiz flexão, que totalizou 60 flexões, correto? Então hoje eu acabei de fazer 180 flexões. Cara, foi difícil, foi pesado, mas eu consegui fazer. Por quê? Eu vou reformular meu cérebro para assim, qualquer coisa que eu quero, que eu for conquistar, eu tenho que ir ao máximo, eu tenho que ir atrás 100%. Então eu não crio mais desculpas e eu tenho um compromisso sincero comigo mesmo. E através desse compromisso eu literalmente vou crescer. Eu entendo isso. Então assim, exemplo, agora eu estou nessa parte. E aí daqui a algum tempo eu vou aumentar, vou colocar outra coisa. Vou aprender inglês. Exemplo, vou aprender espanhol. E eu vou me dedicar, não vou dar desculpas, vou sempre criar um jeito, vou me sacrificar para dar 100% e aprender aquilo. E com o tempo, isso deve virar um hábito no meu cérebro. E o hábito do meu cérebro vai criar aquela casca que eu falei, da consistência. Para você não perder para você mesmo. Quem falou isso foi o Conor McGregor. E quando ele falou isso, daí mexeu com a minha cabeça. Ele fala que um tempo ele estava mal pra caramba, eu já devo ter falado isso em algum vídeo, mas não importa. Não importa relembrar vocês. Ele estava muito mal, então ele chegou no limite dele, se tornou um campeão, e depois ele não tinha mais estímulo para treinar. Ele estava relaxado, tinha dinheiro, tinha uma vida melhor do que era antes, e falou assim, eu tô bem. Era para ele sair para correr 7 horas da manhã, ele não ia, ele ia às 9, era para ele almoçar meio-dia, ele não almoçava às 3 horas da tarde, era para ele treinar, ele não ia treinar, dava cano. E ele literalmente decifrou isso, ele perdeu o compromisso com ele mesmo.
E a ideia desse vídeo é o quê? Orientar vocês para vocês terem essa mentalidade de ter o compromisso com você mesmo e levar a coisa a sério. Levar você mesmo a sério, levar os seus sonhos a sério, seus objetivos, sua meta, a sua evolução. Aqui não é papo de coach dessas coisas em si. Tanto é que o papo de coach, ele não é um papo ruim, é um papo bom. Só que a pessoa vai induzir você a vender algo. E não tem problema nenhum nisso. Pode ser um curso maravilhoso. Só que a maioria do mercado não vai ter esse curso maravilhoso. Tanto que eu já comprei curso de pessoas e agregou muito na minha vida. Bastante demais, questão de curso. Então entendam, não percam para vocês mesmos. Porque a última pessoa que vai estar com você é você. Então, a última pessoa, quando você morrer, vai ter outras pessoas ao seu redor, mas você vai estar com você mesmo. E você vai se arrepender, você vai começar a analisar assim, eu poderia ter um físico bom, eu não fiz, eu poderia ter tido uma alimentação boa, eu não tive, eu poderia ter feito uma faculdade de engenharia civil que eu queria ter feito, eu não fiz. E você vai se arrepender disso. Então isso é questão de compromisso. Não percam para vocês mesmos e tenham compromisso. Hoje, por exemplo, eu paguei o preço. Fiquei 2 dias sem fazer flexão, falei o quê? Não, meu compromisso é fazer todo dia 60 flexões, não importa o horário. Eu não consegui fazer os outros dias, então eu fiz o quê? Eu peguei e fiz tudo hoje. Fiz 180 flexões. Só que foi cortado assim, então foi 15, 15, 15, descansando, 10, 10, 10, e com o tempo foi diminuindo. Aí foi 8 em sequência, depois 5. Então tenham compromisso com vocês mesmos. Essa é a ideia do vídeo, pessoal. Espero que fiquem com Deus e até a próxima.